suba em meu lugar e que me faz entender que a tempestade é você, chuva forte é você, vento forte é você e que me faz tremer as pernas. A porta aberta é você, mas a fechada é você, é tudo sobre você. Eu também vou subir, eu vou subir um monte e muitos desistirão e vou ficar lá até te encontrar. Eu vou entrar na casa e vou fazer morada e vou ficar lá até te encontrar. Mais perto do monte, mais perto da face, me espanto com o peso da tua glória, mais perto da glória, mais perto da morte. O medo quer me parar, então me tira o medo que me faz dizer: Moisés, suba em meu lugar, que me faz entender. Chuva forte é você, vento forte é você, e o que me faz tremer as pernas. Porta aberta é você, mas a fechada é você, é tudo sobre você. Aleluia! Tem tudo a ver com Ele. É tudo, tudo, tudo pra Ele. Aleluia! Tem tudo a ver com Ele. Menos de mim, menos de você, é tudo dele. Aleluia! O Senhor já está aqui neste lugar. Você tem alguma dúvida disso? Você tem alguma dúvida de que Deus ele já está aqui neste lugar? E de que Ele opera milagres? Ele é o dono do milagre. Eu não sei qual é o milagre que você necessita. Eu não sei o que você precisa da parte de Deus. Aquilo que dinheiro não compra. Aquilo que você não pode alcançar com as suas mãos. Mas eu sei que Ele é o Todo-Poderoso e Ele pode fazer. Aleluia. Você pode aplaudir a Jesus por tudo que Ele faz, por tudo que Ele é, porque Ele é poderoso, Ele é maravilhoso. A paz do Senhor Jesus. Como é bom estar neste lugar. E neste lugar não é um lugar igreja, tá? E a gente precisa aprender isso. Sabe o que é bom estar neste lugar? É na presença de Deus. Claro que, né, esse ambiente aqui é propício porque a gente chama a presença dele. É o lugar onde ele se manifesta. É o lugar onde a gente está pensando numa coisa só, que é nele. Então você pode colocar a mão assim na sua cabeça. Falar: Jesus, tira toda preocupação, todo desespero, todo medo, toda ansiedade, todos os pensamentos que não tem a ver com o Senhor. Tira de mim agora, que eu possa ouvir a tua palavra, que eu possa absorver tudo, porque eu quero viver para a tua glória. Aleluia. Deus é bom. Aplauda Jesus, que Ele merece. Ele é o Rei, Ele é todo poderoso, Ele é santo. Não existe ninguém igual
Jesus. Ele é Jesus. Ele é Jesus e não existe ninguém igual a Ele. Eu e você somos falhos, mas Ele é perfeito. Ele é perfeito em tudo que Ele faz. E hoje não tinha como não falar de milagre. Hoje é aniversário de Samuel. Tá dormindo. É nada, vamos gritar que Samuel, ele, quando eu esperava, enquanto eu passava pelo processo, enquanto doía, enquanto chorava, eu fui como Ana e eu prometi que o Samuel seria do Senhor. Eu prometi que eu iria ensinar ele. Eu prometi que eu iria, fazer com que ele estivesse na presença de Deus todos os dias. Então, enquanto eu tiver fôlego, Samuel, ele vai estar na presença de Deus. Então, pequeno, grande, comendo, sem comida, vai estar na igreja. Amém? Depois podem me cobrar também, porque Deus vai me cobrar, eu sei. Mas se é promessa, é dívida. A resposta é que eu vivo de milagres. E a resposta é que milagre não se explica, só se vive. E nesta noite eu quero ser uma profeta, eu quero ser uma mulher de Deus, eu quero ser um canal. Estenda suas mãos para mim, Senhor, com toda simplicidade, com todo amor, porque a Tua palavra é viva e ela se renova a cada dia. Vem, usa a minha vida, Senhor, para falar com os Teus filhos. O Senhor conhece o coração de cada um, Pai. Então que a Tua palavra venha e saia deste ambiente, deste altar, Senhor, e venha ser como um alimento para nós, para aumentar a nossa fé, para aumentar o nosso amor por Ti, Jesus. Tu és maravilhoso, maravilhoso. Eu te amo, Jesus. E o ponto-chave desta noite, e para falar de milagre, se fosse para definir uma frase, é dizer: Deus existe e isso não se discute. E ponto. Esses dias até eu ouvi, eu não lembro agora quem, um homem falando na internet, e ele falou assim: se fosse seu último dia de vida e você tivesse que falar uma frase, que essa frase ia aparecer no outdoor uma única vez e depois você ia morrer e já era. E aí essa pessoa falou assim: eu diria, Deus existe e Ele é real. E eu achei assim, eu falei, nossa, porque se te pergunta, gente, já fica meio assim, uma última frase, meu Deus, eu amo minha família, sei lá, E aí eu achei, Deus existe, isso é real. E isso tem que estar gravado no nosso coração. Porque quando a gente fala de milagre, quando a gente fala de algo que foge do natural, a gente tem que se lembrar que tem tudo a ver com Ele. E antes de você sentar, eu queria ler com vocês em 1 Crônicas, no capítulo 16. Porque para falar de Jesus, para falar de Deus, para falar de milagre, nós precisamos lembrar disso todos os dias. E eu falei, Senhor, me revela a Tua palavra que já é revelada e nós só precisamos viver ela. Nós só precisamos estar com ela gravada no nosso coração para a gente não desviar nem para um lado nem para o outro, porque nós somos atacados todos os dias. Dá um cutucão assim no seu irmão, assim, do lado aí. Cutuca aí. Porque a gente tem que estar um do lado do outro, sabe por quê? Porque o diabo, ele anda ao nosso derredor tentando nos tragar e nos tirar da presença. Então, se a gente está do lado de um do outro, que fala de Jesus, que me aproxima de Deus, que fala da eternidade, que quer as vestes brancas, que quer entrar no céu, que quer o reino, que quer fazer a vontade de Deus, você vai estar do lado das pessoas certas e você não vai se desviar. Amém? E olha que poderosa essa palavra. Meu Deus do céu, gente. Então, presta atenção. Deem graças ao Senhor. Clame pelo seu nome, divulguem entre as nações o que Ele tem feito. Cantem para Ele, louvem-no, contem todos os seus atos maravilhosos. Gloriem-se no seu santo nome, alegrem-se o coração dos que buscam o Senhor. Olhem para o Senhor e para a sua força, busquem sempre a sua face. Lembre-se das maravilhas que Ele fez, dos seus prodígios, das suas ordenanças que Ele pronunciou. Os descendentes de Israel, seu servo, os filhos de Jacó, seus escolhidos. Ele é o Senhor, o nosso Deus. O seu domínio alcança toda a terra. Para sempre. Lembra da sua aliança, da palavra
que ordenou para 1000 gerações, da aliança que fez a Abraão, do juramento que fez a Isaque, que confirmou para Jacó como um decreto para Israel, como uma aliança eterna, dizendo: a vocês darei a terra de Canaã, a herança que possuirão. Quando eles ainda eram poucos, muito poucos, sendo estrangeiros nela, e vagueando de nação em nação, de reino a outro reino. Ele não permitiu que ninguém os oprimisse, por causa deles repreendeu reis, ordenando: não maltratem os meus ungidos, não façam mal aos meus profetas. Cantem o Senhor todas as terras, proclamem a sua salvação dia após dia. Anuncie a sua glória entre as nações, os seus feitos entre os povos. Pois o Senhor é grande, muitíssimo digno de louvor. Ele deve ser o mais temido que todos os deuses. Pois todos os deuses das nações não passam de ídolos, mas o Senhor fez os céus. O esplendor e a majestade estão diante dele. Força, alegria na sua habitação. Deem ao Senhor, ó família das nações. Dei glória ao Senhor e força. Dei ao Senhor a glória devida do seu nome. Tragam ofertas, venham à sua presença. Adore ao Senhor no esplendor da sua santidade. Tremam diante dele todas as nações, pois ele firmou o mundo e este não se abalará. Que os céus se alegrem, que a terra o exulte, e digam entre as nações: o Senhor reina. Ressoe o mar e tudo que nele existe, exultem os campos e tudo que nele há. Então as árvores das florestas cantarão de alegria, cantarão diante do Senhor, pois ele vem julgar a terra. Rendei graças ao Senhor, porque ele é bom, o seu amor dura para sempre. Clamem: salva-nos, ó Deus, nosso Salvador. Reúne-nos, livra-nos das nações, para que demos graça ao teu santo nome e façamos do teu louvor a nossa glória. Bendito seja, Senhor, o Deus de Israel, de eternidade a eternidade. Então todo o povo exclamou. Não precisa falar mais nada. Lê depois isso. Gente, quando eu comecei a ler, eu falei: tem que ler tudo. A palavra tem que estar em nós, de eternidade em eternidade. Eu preciso dizer que ele é bom, eu preciso contar das suas maravilhas, eu preciso contar de tudo que ele faz. Você pode sentar glorificando a Deus, exaltando a Deus, porque ele é bom, ele é poderoso. Gente, aplaude, porque essa palavra tem que ficar gravada no nosso coração. De eternidade em eternidade, Jesus, nós vamos te exaltar, nós vamos te glorificar e nós vamos contar dos seus grandes feitos. Eu não sei se eu acho que é Joelma, né? Aquela irmã que veio da internet, que passou aqui na frente. Ela tá aí, que foi pro encontro agora por último, não dá para ver. Tá ali, é Jo. E a Joelma falou assim: eu passei aqui na frente e eu vi uma alegria, e eu falei: eu preciso entrar neste lugar. Quando a gente festeja, quando a gente se alegra, quando a gente faz, uma bagunça santa aqui para Jesus, o que nós estamos falando? Nós estamos declarando para o mundo aí fora que o Senhor é o nosso dono, que Ele nos comprou com alto preço, e por isso nós estamos alegres, e por isso que nós festejamos e fazemos festa mesmo, porque as pessoas precisam ver. Talvez a gente falando, as pessoas não ouçam, mas elas precisam ver que a minha vida mudou. Elas precisam ver que Jesus entrou em mim. Elas precisam sentir a nossa alegria. E essa palavra é para mim, para você, nação, família. O ID, falar de Jesus, falar da salvação dele, anunciar, é para mim e para você. Não importa quanto tempo você se converteu. Nós precisamos invocar até a eternidade,
precisamos contar das suas maravilhas. E mais uma vez eu quero falar de milagre. E eu quero dividir aqui falando, porque todos os dias nós vamos ter batalhas para que a gente não viva o milagre. Mas eu quero primeiro te, encher aí do que Deus ele pode fazer e do que ele faz. Porque milagres continuam acontecendo, amém? Ele continua sendo Deus e milagres continuam acontecendo para a glória a Deus. E eu quero ler aqui em Samuel, coloca para mim aí 1 Samuel, do 1 ao 11. Coloca aí que eu vou ler. E eu quero contar a história, falando de mim, falando de Ana, falando de você e daquilo que Deus ele tem. E a Bíblia fala assim que Ana fez um voto com o Senhor dizendo: ó Senhor dos exércitos, se tu deres atenção à humilhação de tua serva, te lembrares de mim e não te esqueceres da tua serva, mas me deres um filho, então eu dedicarei ao Senhor todos os dias da sua vida, e o seu cabelo e a sua barba não serão cortados. Ana fez um voto com o Senhor. A Bíblia diz que Ana, esposa de Eucana, e Eucana tinha duas mulheres, Ana e Penina. E a Bíblia fala que Penina, ela tinha e dava muitos filhos, e Ana não podia ter filhos. E isso deixava ela amargurada, triste, angustiada. Mas Ana escolheu viver o milagre. E a Bíblia fala que Ana, ela estava no lugar certo, na hora certa, fazendo aquilo que tinha que fazer. Vocês estão aqui no lugar certo, na presença certa e buscando aquilo que tem que buscar. E quando a gente precisa e quer viver um milagre, primeiro a gente precisa estar com a nossa vida alinhada com Deus. Porque só se vive o milagre só acontece quando está alinhado com a vontade de Deus. Deus, naquela época, ele precisava de um profeta. E Ana queria um filho. O propósito se uniu e o milagre aconteceu. Deus, ele sabe tudo que nós precisamos. Mas não adianta você chorar, espernear e pedir aquilo que talvez é só para o seu ego, para o seu coração. Deus, ele te sonda e ele sabe o que você precisa. E ele também sabe o que o reino dele precisa. Então não adianta barganhar com Deus. Ana, ela em momento algum barganhou com Deus. Ela ia para a igreja porque ela sabia onde ela tinha que buscar. A Bíblia fala que ela ficava e subia e descia e sempre estava lá, aos pés, chorando e clamando. Nós vivemos em um tempo em que as pessoas só querem. Em um tempo em que as pessoas só querem ter vantagem. Só pensam nelas próprias. Não faça isso. Porque o mundo ele já nos sufoca com tanta coisa. As nossas batalhas já são tão travadas, No mundo espiritual já acontece uma guerra para que você não fique firme com Jesus. Para que você não seja uma pessoa que transmita e que seja, realmente tenha um caráter de Cristo. Então não seja aquela pessoa que barganhe, aquela pessoa que só pensa em você. Não seja egoísta. Pensa, se os meus propósitos estão alinhados com o propósito de Deus, se acabaram as minhas forças, os meus recursos, e agora é milagre, porque só depende de Deus, que seja feita a vontade dEle. Essa tem que ser a sua oração, porque se não estiver alinhado com a vontade de Deus, aparta de mim, Senhor, eu não quero. Tira do meu desejo, tira do meu coração, não me deixa ser enganado. Essa tem que ser a nossa oração. E Ana se colocou na posição de doar. Deus não pediu nada para Ana. Deus não falou: Ana, você está aí chorando, você quer um filho, eu vou te dar. E aí você faz isso, isso, isso e isso. Deus não faz assim. Foi Ana quem se colocou na posição de se doar. O quanto você tem se doado para a sua família? O quanto você tem se doado no seu ministério? O quanto você tem se doado aonde quer que você vá, sem querer nada em troca? Nós sabemos, claro, que aí fica até, você trabalha para ganhar um salário. Tá tudo bem. Não é disso que eu estou falando. Eu estou falando quando você se coloca na posição de ajudar alguém sem querer nada em troca. De você estar alinhado com o propósito de Deus sem querer nada em troca. De sair da posição de um filho que só pede para um filho que fala: Senhor, o Senhor conhece as minhas necessidades e eu preciso de um milagre. Mas que esteja alinhado como o Senhor quiser.
E Ana, ela não pediu nada. Ana, ela só esperou o milagre acontecer. Milagre se vive. Por quê? Para a glória de Deus. Tudo que você quer para a sua vida, você tem que falar: Senhor, não é para minha glória, não é para o meu nome, não é para ficar mais bonita na foto, é para a tua glória, é para o teu louvor, é para que as pessoas vejam através de mim que o Senhor reina, que o Senhor continua operando milagre, assim como a gente leu aqui em Crônicas. Ele continua sendo Deus, Ele continua operando milagre, Ele nos deu uma ordem: continue falando das minhas maravilhas, continue dando testemunho até a eternidade, até que Ele venha. Até que Ele venha, nós precisamos ser parecidos com Ele, nós precisamos viver para Ele. E o milagre no tempo certo ele vem. Ana estava o tempo todo no altar, no lugar certo, chorando na igreja, chorando aos pés do Senhor. Quantas pessoas, quando estão precisando de algo, de um milagre, elas vão chorar, mas elas vão chorar para a pessoa errada. Quantas pessoas não vivem o milagre porque estão no lugar errado, não estão no centro da vontade de Deus, não têm um compromisso com Deus. Cadê a sua aliança com Deus? Qual é a aliança que você fez com Ele? Aonde que você lembra de uma aliança com Deus? Lá na cruz. Lá na cruz foi a batalha, eu acho que, a gente passa por batalha espiritual, a gente passa. Mas eu creio que onde foi a batalha mais forte de ser enfrentada foi a do nosso Jesus. E Ele venceu. E Ele disse para mim e para você: se eu venci, você também vai vencer. Milagre se vive. Milagre se experimenta. O Senhor, Ele quer te dar essa experiência. Para você que quer viver um milagre, o Senhor, Ele quer que você tenha essa experiência. Porque quando você está passando por um processo, a tendência muitas vezes é você se afastar, se distanciar e esquecer e reclamar. Mas Ana nos dá uma lição. Ela foi para o altar. Ela foi chorar nos pés do Senhor. Quando eu passei pelo meu processo, quando eu não pedia um filho para Deus, mas quando Ele me fez ter o desejo de gerar novamente, quando veio as perdas, quando veio os abortos, eu corri para os pés do Senhor. Eu fiquei no altar. E literalmente, Porque eu não saí da igreja, tinha obra, eu estava aqui, tinha encontro, eu estava lá, tinha o que tinha, eu estava. Ana estava totalmente envolvida, pronta para viver o milagre. Tem muita gente precisando viver o milagre, mas ela vai embora, vira as costas e esquece do dono do milagre. Milagre se conta. Ana falou e cumpriu. Samuel, após ter desmamado, foi para o templo servir. E o Senhor, Ele busca e Ele quer o seu propósito. Deus tinha um propósito para aquela criança. Ana entregou, como a gente leu aqui. Ela fez um voto e ela disse: eu vou dar essa criança. Ele vai viver na igreja, ele vai viver no templo, ele vai fazer a sua vontade. O que o Senhor está precisando é de um profeta. O meu filho será, ele estará à disposição. Você tem que abençoar a sua geração. Você tem que colocar à disposição as suas bênçãos. Você tem que abençoar e falar: Senhor, como a gente canta, E coloca, que a bênção se derrame até 1000 gerações. Você tem que abençoar e falar: aqui está a minha bênção. Pode usar, Senhor, o meu milagre. E o milagre, ele se espalha, ele precisa se espalhar. O céu já sabe do milagre. Agora o mundo precisa saber do seu milagre. E é por isso que quando eu estava passando pelo processo, quando estava doendo, quando eu estava sofrendo,
Quando eu não sabia e não podia ver, porque milagre é assim, você não vê. Você não vê, eu não sei o que você está passando, eu não sei o que você está vivendo, eu não sei qual é a dificuldade que você está enfrentando agora. Eu sei que talvez você não está vendo e não consegue ver, e está tudo certo, porque a fé é o firme fundamento das coisas que não se veem, mas das coisas que se esperam em Deus. Você não está vendo, mas o Senhor está preparando. Ele está preparando e os céus, Ele já sabe. Agora o que precisa é o seu testemunho, é o seu posicionamento. Aonde você vai estar? Qual é a posição que você tem tomado? Você tem orado mais? Você tem lido a Bíblia mais? Você tem buscado mais? Você tem chorado mais? Você tem estado mais próximo das pessoas que vão te aproximar de Deus? É isso que Deus quer de você. Ele só está olhando e vendo aonde vai estar meu filho. Ele está esperando por um milagre, mas aonde ele vai estar? A confiança dele está onde? Aonde está? Aonde está? Milagres se multiplicam. O seu testemunho será maior que a sua dor. O meu testemunho, o meu Samuel, foi muito maior que a minha dor. Está sendo muito maior que a minha dor. Foram 3 anos esperando. Eu sei que tem gente que está esperando, às vezes, por um milagre, há muito mais que eu. Mas foram 3 anos que, para mim, foram bem dolorosos. Mas eu me permaneci firme e crendo. E eu falava, Senhor, se o Senhor fizer, o Senhor é Deus. Se o Senhor não fizer, o Senhor continua sendo Deus. Mas e a mente? E a batalha na mente? E as emoções? E a vontade de desistir? E a vontade de desanimar? Vinha. É normal, nós somos seres humanos. Mas nós precisamos olhar para Ele. Porque Ele é o dono de tudo. O milagre que você está esperando talvez seja a sua família na presença de Deus. Eu ainda espero por um milagre da salvação por completo na minha família. O meu maior sonho é ver o meu pai entrando aqui. Eu já vi meu pai entrando, já sonhei, já tudo. Mas o meu pai ainda não está aqui. Mas eu ainda continuo crendo no milagre da salvação por completo na minha casa. Então, talvez o milagre da salvação precisa ser anunciado e multiplicado. Talvez Deus já fez na sua casa e você precisa multiplicar isso. Quantas famílias estão precisando do seu testemunho? Quantas famílias estão precisando de você? Talvez você fale, pastora, mas como eu vou falar? Eu não consigo. Conte o que Deus já fez em você. Porque quando Jesus ele entra em nós, né? Até quem veio do encontro agora, você vem com uma revolução dentro de você. Querendo contar para o mundo inteiro que Jesus é bom, que Ele é poderoso. Gente, que coisa maravilhosa foi o batismo aqui, né? Você vê as pessoas assim, ó, chorando, gritando, querendo Deus. Nós precisamos multiplicar os milagres. O milagre da cura. Quantas pessoas estão precisando conhecer o processo de cura que Deus já fez em você? Talvez uma cura física, uma cura de uma doença, uma cura emocional. Você precisa multiplicar milagres até que Ele venha. Nós precisamos contar das suas maravilhas. O milagre precisa contagiar. O milagre precisa ter propósito. Vai acontecer após eu ter o milagre, mas as pessoas precisam ver. Uma unção da frutificação veio sobre a minha vida. Quando eu ainda estava no processo, na conferência de mulheres em 2020, eu lembro que eu tinha passado, né, pelo processo em 2018, eu tinha perdido gêmeos. E aí, quando foi em 2019, toda a gente ficou, né, no processo loucura, né, doidura, e eu só Jesus. E aí, quando foi em 2020, fiquei grávida de novo, perdi de novo. E aí, quando foi em agosto, era a conferência de mulheres. E a bispa falou, Dama, você vai ministrar e vai ministrar sobre frutificação. Aí, frutificação, multiplicação, gerar, florescer, dar fruto. E eu olhava para o meu processo e falava, não tem fruto, não tem, eu não vou gerar mais. E aí veio o diagnóstico, os médicos falavam, você está velha, você não tem mais óvulos, acabou, você já tem filhas, esquece isso. No meio do processo,
vão vir pessoas querendo matar o seu milagre. E para quem que você vai dar ouvido? Para a voz de quem quer matar o seu milagre ou para a voz de Deus? E Deus falava, filha, vai lá, frutifica, multiplica, vai fazendo a sua parte. E Deus, ele me usou com autoridade para ministrar sobre aquelas mulheres e derramar uma unção da frutificação. E até hoje eu conto testemunho e ouço, testemunhos de mulheres falando, eu estou vivendo, eu recebi aquela palavra. Então, o nosso milagre, ele precisa se multiplicar, ele precisa contagiar. E foi no altar que eu fui curada, que eu fui tratada, que eu passei pelo processo, mas eu não arredei o pé do meu lugar, na presença. Assim como Ana. E Ana foi uma inspiração para mim. Porque eu olhava para ela e falava, Senhor, onde essa mulher estava? No altar. E a Bíblia fala que Ana, enquanto ela estava no processo pedindo para Deus um milagre, ela chorava. E as pessoas vinham, Uma certa vez, o pastor, ela na igreja orando, e o pastor veio e falou, você está bêbada a essa hora? Você está bêbada? Como pode? E ela falava, não, eu não estou bêbada. É que eu estou chorando, eu estou clamando, eu estou pedindo. Talvez as pessoas vão olhar para você e vão falar, você, tá doida. Esse milagre não vai acontecer. Esse dia não vai chegar. Mas não se preocupe. Se o seu propósito estiver alinhado com Deus, nada e nem ninguém pode mudar. E é nesse momento que você precisa estar na presença, ter mais intimidade, mergulhar no amor de Deus. É mais entrega, mais sacrifício, mais desejo, mais relacionamento com Deus, mais jejum, mais palavra. Porque é dele que vem o seu socorro. É dele que vem. Você precisa descansar e confiar. Não deixe ninguém roubar o seu milagre. E quando eu estava escrevendo e veio uma frase assim, eu falei, meu Deus, isso é muito forte. Alinhe os seus desejos com o céu. Porque se não tiver alinhado com o céu, não vai acontecer. E se acontecer, não vai ser bênção. Então esteja no lugar certo, que é a presença de Deus. Porque falando aqui, falando do milagre, e vocês, gravem isso no coração de vocês. O nosso milagre, ele precisa acontecer, nós precisamos viver, nós precisamos contar, nós precisamos espalhar, o nosso milagre tem que contagiar. Mas existe uma batalha antes de chegar. E essa batalha, ela começa com alguns inimigos do milagre. E um dos inimigos do milagre é a incredulidade. A nossa luta não é contra a carne e contra o sangue. A nossa luta é no mundo espiritual. Tem alguém tentando te parar, roubar a sua fé, roubar a sua alegria, a sua esperança. Será que eu vou casar? Será que eu vou ter filho? Será que eu vou ter uma família? Será que eu vou ser bem-sucedido? Será que eu vou ser feliz? Será que eu vou ter a restituição? Será que vai acontecer o meu milagre? O Senhor está dizendo agora, troque isso. Alinhe os seus propósitos com Ele. Não deixe a sua fé morrer. Não deixe a sua fé. Porque a única coisa que pode te afastar do seu milagre é a sua fé. Um outro inimigo, a infidelidade. Se você não for fiel a Deus, não for fiel em obedecer, não for fiel em cumprir, você não vai viver os milagres. Não tem segredo. Não tem segredo e milagre não acontece de um dia para o outro. Tudo tem um processo, tudo tem uma espera, tudo tem uma entrega. Como eu falei, a sua aliança com Deus foi uma aliança lá na cruz. Você precisa renunciar agora o seu eu, a sua carne, as suas vontades. É servir a Deus, é olhar para Ele e falar, Senhor, o Senhor é o meu dono. E um outro inimigo é a independência.
ao contrário do que querem fazer do homem, levando para um caminho totalmente de independência. Nós temos que reconhecer que Deus nos criou com um propósito, e um dos propósitos é que nós sejamos totalmente dependentes dele. E eu já estou encerrando. Então guarde, são 3 inimigos que não vão te deixar em paz: incredulidade, infidelidade e independência. Coloca para mim, Isaías 43:15. Vocês podem ler comigo? Pode ler aí. Eu sou o Senhor, Santo de vocês, Criador de Israel, seu rei. Seu rei, o seu dono, dependa dele. Coloca para mim, Provérbios 3. Ele é o seu Deus. Se apoie nele, confie nele, descanse nele, espere nele. Mas é difícil! Ele é o dono de tudo. Ele criou os céus, a terra, o universo, colocou limite no mar. Ele é Deus, Ele é o Todo-Poderoso. A Bíblia diz que Ele vai voltar, Ele vai vir nos buscar. Mas por enquanto, confia, espera. Alinhe os seus desejos com os desejos de Deus. E o seu milagre vai chegar. Mostre, contagie, grite para o mundo inteiro. Enquanto não aconteça, louve. Enquanto não aconteça, multiplique. Enquanto não aconteça, fale do amor dele. Enquanto você espera, é no caminho. Você não tem mais para onde voltar. Você é dele. Coloca para mim Provérbios 19. Ouça os conselhos, aceite as instruções e acabará sendo sábio. Ouça o que a palavra diz. Grave essa palavra no seu coração. Viva o milagre de Deus. E por último, coloca para mim Josué 1. Não fui eu que te ordenei a você? Seja forte, corajoso, não se apavore, nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Confia nele, espera nele. Ele é todo poderoso. Cadê aquele negócio que eu trouxe? Precisa contagiar. Você pode ficar de pé? E eu queria que vocês lessem comigo. Porque o nosso milagre, ele precisa ser multiplicado. O nosso milagre precisa ser contado. O nosso milagre precisa. Como nós lemos lá antes. Até que ele venha. Até que ele volte. Até que ele... Eu preciso falar dos grandes feitos. Eu preciso contar dos milagres que ele fez dentro de mim. Eu preciso contar que ele mudou meu coração. Eu preciso contar que ele mudou a minha mente. Eu preciso contar que ele me mudou a minha forma de pensar. Eu preciso contar que ele tirou e arrancou de mim vícios. Eu preciso contar que ele arrancou de mim traumas. Eu preciso contar que ele arrancou de mim uma tristeza profunda. Eu preciso contar para o mundo que ele vive em mim. Eu preciso contar para o mundo que Jesus, ele me ama. E que a batalha que existe, ele já venceu. Eu preciso contar. Eu preciso contar. Coloca para mim de novo, Josué. E eu quero que você leia bem alto, bem alto. Lê comigo. Não fui eu. Seja forte, corajoso, não se apavore.
te amo e vou gritar pro mundo inteiro. Te amo. Não importa se deu errado. Não importa. Sabe o que eu preciso declarar? É que Jesus reina. É que Ele me comprou. É que Ele marcou em mim. É que eu tenho a marca da promessa. Ele vai voltar. Enquanto Ele não volta, nós precisamos declarar e contar o nosso milagre. Contar o nosso milagre. Contar sobre o que Jesus fez. Contar, multiplicar. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela Samuel, ele é o meu milagre. Eu chorei, eu busquei, eu fiquei diante do altar. Foi difícil, mas eu consegui. E Ele está aqui, para a glória de Deus, para a glória de Deus. Ainda que a figueira não floresça e que não haja fruto na vide, que o produto da oliveira minta, todavia eu me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça e que não haja fruto na vide, que o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. O choro dura uma Não importa quanto tempo tenha acontecido o seu choro. Não importa quanto tempo você tem esperado pelo seu milagre. O Senhor está dizendo: confia, espera, conte os dias, mas esteja na presença. Mas não saia da presença. As suas batalhas, elas só serão vencidas na presença. Que a figueira não floresça e que não haja fruto na vide, que o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça e que não haja fruto na vide, que o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. E eu prometi para Deus, eu falei: Deus, eu não estou vendo, eu não sei se eu vou poder gerar de novo, eu não sei se o Senhor vai me dar esse privilégio, mas se o Senhor me der, todas as vezes, até o Samuel está grande, eu vou ministrar, eu vou contar do meu testemunho, eu vou ministrar com ele no meu colo. E existe um Deus que ainda opera milagres e Ele está aqui essa noite. São 20 anos que o Senhor Jesus, Ele me resgatou meu esposo. São 20 anos que a gente serve a Jesus. Já passamos por grandes problemas? Sim. Mas os frutos
cada vez mais, o Senhor tem nos mostrado que Ele é fiel. Talvez você entrou aqui essa noite e você falou: meu Deus, eu não vejo mais, eu não sinto mais, eu não sonho mais, eu não desejo mais. Mas o Senhor, Ele está te chamando.